tarde! Boa tarde! Boa tarde! Estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio, hoje com a nossa convidada queridíssima, Rosana Rocha, que é minha parceira também de trabalho, minha colega lá do Univag e colega também, parceira de outros projetos que a gente tem juntas. E é maravilhoso. Agora hoje a gente vai mergulhar aí em alguns conceitos, né, em algumas debates, né, e assuntos que é tão inerente para todo líder, né, que é a inteligência emocional. E como falta inteligência hoje, né, Rosana? Falta. Na realidade, é assim, ele é um assunto que já vem sendo estudado há muito tempo, mas ficou evidenciado no século XXI. Nós estamos no século do conhecimento. E assim, as pessoas só prosperam, só evoluem quem tem conhecimento. E quem usa esse conhecimento, aperfeiçoa ele para transformar em inteligência. Então, a inteligência emocional é exatamente isso que você falou. Quem tem que estar com a alma na mão. Isso é o segredo dos grandes santos, dos grandes doutores da Igreja Católica. Eram aqueles santos que tinham a sua alma na mão. O que é a alma na mão? É controlar as emoções, né? Então hoje a gente vê as pessoas assim estourando, e até mesmo porque nós somos um povo latino que né? Emotivo. A emoção na flor da pele. Isso é bom em partes. Em grande parte ele não é bom. O bom é você ter tudo controlado. Porque as pessoas falam, mas a pessoa racional também é muito chata. Claro, a gente está falando de equilíbrio, por isso que a gente está exatamente. Isso administrar, né? Exatamente. Sentiram como vai ser essa pegada? Vai ser mais ou menos assim, né, Cláudia? Vai ser um assunto delicioso, né? Não sou da área da tecnologia. Mas da área da tecnologia você, Sandra. Ai, mas eu tô aqui de... Vamos lá. Se apresente, minha amiga. Deixa nossos convidados te conhecer um pouquinho. E você que está nos assistindo e quer e conhece alguém que está precisando ouvir um pouquinho sobre esse assunto, já manda esse aviãozinho aí para essa pessoa para acompanhar a gente aqui. Mande sua pergunta. A nossa ajudante aqui. Ela está aqui acompanhando, tô ligada aqui, Personal business. A participação de todo mundo. Tem que aproveitar essa profissional incrível, que não é todo dia que a gente tem aqui. A gente já teve na semana passada, né, o Alexandre, que ele tem uma escola de inteligência emocional, mas ele veio falar de comunicação. E hoje a gente traz você, que é claro, para complementar aí. E se apresente, a gente vai conversando aqui, já esquece. Bom, meu nome é enorme, né? Rosana Cristina Guimarães Santos Rocha, ou Rosana Rocha. Eu sou administradora, com formação em negócios, sou do Univag já tem um pouquinho de tempo, sou coach e mentora de negócios. Trabalhei 17 anos no Sebrae e isso me alavancou para trabalhar essa área que eu tenho know-how, né? 17 anos não são 17 dias, né? Então, eu trabalho na área de negócios e desde 2013 eu comecei a querer me conhecer de fato. Então, a inteligência emocional para mim não é algo novo, né? Eu tenho eu lembro bastante porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu percebo que essa ansiedade muitas vezes ele me atrapalha. Então, desde 2013, eu decidi estudar essa inteligência emocional. Eu fiz um mapa da minha vida e eu queria evoluir. E aí eu identifiquei alguns assim, alertas vermelhos mesmo, né? Então, eu também... Aí, quando eu saí do Sebrae em 2015, eu comecei a estudar mais. Eu fiz muitos cursos de coach, de pessoas, de vida, de carreira, de negócios, até mesmo para eu poder entender como que eu poderia me renovar, me transformar depois de 17 anos, é meio que trocar roupas, né? Tomar aquele bom banho e se vestir de uma roupa nova. Então, para se vestir de uma roupa nova, eu decidi, de fato, mergulhar nessa área do coach, que é o que me ajudou muito.
como pessoa, e é com ele que eu consigo ajudar negócios, pessoas também. Não é fácil, mas Não é fácil. é um aprimoramento constante. Somos seres humanos, né? E seres humanos são pessoas que têm comportamentos diferentes uns dos outros, têm histórias de base diferentes uns dos outros, valores diferentes. Então, o ser humano e a sua complexidade, ela é maravilhosa. E mais uma vez, né, eu venho trazendo, eu sempre bato na tecla aqui, porque a gente fala muito de liderança e eu falo assim, ó, as pessoas, elas investem em conhecimentos técnicos, em hard skills. Sim. E aí ela vai lá e investe. Só que a gente esquece que estamos aqui para gerenciar pessoas. E pessoas são complexas. E nós temos que estudar pessoas. Somos pessoas que necessitam estudar pessoas, sim, conhecer pessoas. E verdadeiro líder, sabe, Ale, eu acredito muito, eu tive uma líder que ensinou muito, que o verdadeiro líder não é aquela pessoa que as pessoas, ele quer que as pessoas sejam ele, o verdadeiro que faz um rapport com ele. Eu falo que o verdadeiro líder é aquela pessoa que faz um rapport com cada colaborador. Porque se ele precisa de pessoas e ele sozinho não vai chegar no objetivo da empresa, no objetivo dele. Então ele precisa fazer esse rapport com cada pessoa. Saber como que funciona cada liderado. Né? Como que é a emoção dessa pessoa, como que é a razão. Se ele não conseguir entender isso, ele não vai ter sucesso. Então o líder, quando a gente fala em liderança, é aquela pessoa líder com ação. É aquela pessoa que ele entende como funciona cada liderado. E aí ele tem que, uma das características mesmo que a gente fala de inteligência emocional, a empatia, né? Ele entender como aquela pessoa funciona dentro das fragilidades dessa pessoa. E aí tá tudo certo. Porque hoje a gente vê os líderes um pouco, eu falo muito dos alfas descompensados, ou, enfim, que ele é o cara, ele é o gestor, mas ele é totalmente descompensado, disfuncional, uma pessoa que ele não entende como funciona cada liderado. E essa líder que eu tive o prazer de ter lá no Sebrae, ela era uma pessoa assim, que estudava muito e ela entendia como cada liderado funcionava. E ela tirava o melhor. E ela dava os feedbacks mesmo e sempre fazendo um planejamento para a pessoa para o futuro. Então isso é sensacional. E lembrando, isso que você acabou de falar, né? O líder, ele lidera pessoas também. Ele é ser humano e lidera o ser humano. Isso, eu não sei você, Rosana, mas eu tenho percebido e eu tenho comentado muito isso com os convidados que a gente vem recebendo, né? Mas essa nova geração, ela não tem essa predisposição nem a mínima vontade de encarar um cargo de liderança. Na sua opinião, que aí é uma coach, né, e estuda a inteligência emocional, tem alguma coisa relacionada? Tem. As pessoas hoje elas estão muito imediatistas. Por exemplo, você colocar um jovem, ele está muito assim na sorte. Ele não vai construindo ainda. Como ele nasceu em uma geração que estava tudo pronto, que teve um computador, que ele não precisou procurar um material, um livro, por exemplo, e fazer um trabalho. Hoje ele tem um chat GPT que responde, e às vezes ele coloca uma questão qualquer, sem até entender se dá ligação, né? Se eu brinco, se dá quer com lé, ele põe. Então, essa geração é a geração que mais precisa de inteligência emocional. E ele não quer ser líder porque ele não quer muito responsabilidade. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, ela falou assim, eu vou fazer uma prova da OAB, mas eu nem vou, eu vou fazer, mas eu nem estou preparada. Eu falei, então o que você vai fazer, né? Mas é que eu vou vai que é sorte. Eu falei, não é bem assim, não existe sorte para quem não está preparado. Mas vai que eu passe. Eu falei, você não vai passar. Mãe, não tem conhecimento, não tem material. Aí eu perguntei, quanto que é a inscrição da OAB? R$300. E, gente, R$300 é muito dinheiro para você lidar com sorte. Né? Então, vai estudar. Mas eu quero medir meu conhecimento. Eu falei, sensacional, pega a prova anterior e vai estudando. Então, assim, isso tem um lado bom, que eles são bem
né? Eles querem as coisas mais rápidas, eles não ficam muito mimimizinho, mas eles não constroem. E aí, como que eles vão trabalhar como líder, eles não conseguem, porque o líder, além, como você falou, do hard, ele precisa de soft skill. Então, não é só saber a técnica. E aí ele fala assim, também não tem responsabilidade. Porque ele é muito imediatista, ele não consegue parar para ouvir um podcast de 15 minutos. Imagina, 10 minutos de vídeo. E é engraçado, assim, ligando com o Alexandre da semana passada, né? A questão do poder da comunicação para o líder. E aí a gente, é claro, né? A gente conversou bastante sobre isso. E esgotou que até perdemos horário. Perdemos, passou. E é interessante que as pessoas hoje, né? Quando a gente fala da inteligência emocional, que é administrar as emoções, e as pessoas hoje têm muita dificuldade de comunicar suas emoções, de apontar qual é a sua necessidade. Né? E essa a gente vê lá na comunicação não violenta, né? Observar sem julgar, identificar a emoção, reconhecer qual é a sua necessidade. E aí, pegando o link com o Alexandre da semana passada, né? Inteligência emocional também é saber comunicar as emoções, né? Mas eu vejo também um grande problema que muitas vezes as pessoas nem sabem das emoções dela. Ela não para, ela é muito acelerada, ela nunca para ela. Pra prestar atenção nela. Ou ela tá com fone, ou ela tá com não sei o quê, outra no celular. Ela não para ela se conhecer. Porque não adianta falar, eu vou me controlar minhas emoções, mas quais? Porque a gente começa entendendo quais são as emoções. Então tem vários exercícios que as pessoas fazem, né? E as pessoas não querem, então elas nem se conhecem também. Como que elas vão saber falar assim, pera, calma, eu preciso, né, calma, puxar o freio de mão, mas o quê? como? Eu não sei o que é. Né? O que eu tô, né, sentindo. Sim. Eu até, isso é muito legal, porque na semana passada eu atendi uma pessoa e ela falava assim, então, eu tenho que resolver o meu problema. Eu falei, tá, mas qual é o seu problema? Mas eu sei. Aí eu falei, tá, né, a gente entende. Você tem uma dor, eu reconheço, você tá com uma dor, você reconhece que você tem uma dor, mas enquanto você não souber onde dói, não tem como resolver, né? E aí a gente fica nessa prisão emocional. Sim. E nem transferir para outra pessoa, né? Porque é o que eles acabam fazendo. É transferir aquilo para outra pessoa e quando não dá certo, culpa. Sim, que é mais fácil, né? Então, dedinho, você culpado, você tem 3 voltados em testamento, não adianta muito, né? Então eu acho que isso é importante, porque hoje a geração está muito estimulada, a gente vê as crianças são muito estimuladas, mas assim, por outro lado, a gente vê as crianças muito doentes, ansiosas, criança de 5 anos, 6 anos, extremamente ansiosa, já no psicólogo, fazendo uma terapia, porque ela é muito estimulada. Crise de pânico. Sim, e aí ela... Então, assim, a inteligência emocional é muito disso. Primeiro eu preciso saber onde dói. Aí eu vou procurar ajuda, mas eu vou procurar ajuda pra quê? Porque eu sei que dói, mas eu não consigo mostrar, assim, né? Nem saber onde está doendo. Né? E acaba tendo um choque de gerações, né? Porque a geração antiga fala pro mais novo que é frescura. Aham. Por quê? Porque na minha geração, quando eu era assim, eu era tratada assim, e acaba querendo refletir aquela fase, naquela era, Sim. naquele momento da história, no outro que não encaixa, não é a mesma Sim. realidade. Sim. E eu vejo isso na minha família, ó. Tem minha mãe, aí tem eu e minhas irmãs e meu irmão, aí eu tenho irmãs que já têm netos. Então, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, filhos, né? E os filhos, 4 gerações. Minha mãe tem 87 e eu tenho um sobrinho que acabou de fazer 18 anos. Então, né, eu tenho uma sobrinha que ainda está na segunda geração, na terceira geração, ela tem 8 anos. E é extremamente inteligente, estimulada, mas a gente já começa a perceber essa ansiedade, porque o estímulo é muito. E aí começa a dar conflitos. Né? Imagina, minha mãe de 87 e uma criança de 8.
E existem alguns aspectos aí, né? A gente vem muito trazer na área a influência da tecnologia também em relação a isso, né? Se a gente parar para pensar numa geração passada, na nossa época, nós queríamos assistir show da Xuxa. Tinha dia, tinha horário. Isso, a gente sabia esperar. E aí hoje com os streams, né, as crianças, eu quero assistir show da Luna. Partindo do show da Xuxa, show da Luna. E aí eu assisto agora, na hora que eu quero. Exato. Né? Eu não espero mais. E essa cultura imediatista de ter o que eu quero na hora que eu quero transferiu para a vida real. Né? A gente traz isso para a vida real. Eu quero consumir tudo. Eu não quero ter que esperar. Eu quero viver agora. E aí já vem, né? Vivo hoje, vivo agora. E tem outras terminologias. Você tem que ter experiência. Você não tem que construir a sua experiência, a sua história. Ou seja, nasceram livres, né? Nasceram livres. Eles não sabem esperar, não sabem construir nada. Eles só querem, né? Aperta um botãozinho. É o consumo, né? Sim. E a gente partindo disso, né? E dessa construção da nossa inteligência, é fantástico ver como nós evoluímos e como as gerações, cada uma teve a sua importância nessa luta e no perfil que está se moldando hoje. Claro que a influência tecnológica ela tem um peso gigantesco, né? Mas se a gente parar para pensar, lá na época dos nossos avós, a gente está falando de inteligência emocional, tá? Sim. Não, eu quero... Eu vou pegar uma notícia. Então, lá na época dos nossos avós, né, eles tinham valores bem estabelecidos. E eles eram conservadores. O conservadorismo era algo muito... que era um valor da época. Aí, quando veio a geração vamos dizer assim, né, da minha mãe, por exemplo, que é a geração do direto a já, do início do feminismo, do lance do sutiã e tudo mais. Né, de sutiã. Mas foi importante, Sim. É um marco muito importante, né? E aí eu costumo falar assim, o que eles trouxeram de valores para nós, né? Que a gente consegue tudo. Sim. Né? E aí A veio... gente só tem que ter disposição, força e vontade. Exato, aí veio, é claro, junto com o capitalismo e mais uma série de coisas, outras influências. Não estamos falando que isso é uma regra, né? A gente só está analisando alguns aspectos dessa construção e desse momento. E quando nós assumimos o piloto, né, o comando, né, o comando dessa direção, nós tivemos pais que, poxa, eles eram disruptivos, eles mudaram a história, mudaram a geração. Eu tenho responsabilidade, eu consigo construir isso, só que aí eu acabo poupando. Se eu posso, eu prefiro que meu filho tenha mais tempo, que ele se dedique mais à escola e não divida trabalho com a escola. E, ao mesmo tempo, eu passo mais tempo longe. Aí queremos compensar. Aí vem a compensação, né? E, falando, eu estou fazendo toda essa analogia. Para inteligência. Para inteligência emocional. Mas... Ao mesmo tempo, nós não temos mais crianças que estão na rua, que elas brincam, que elas leem, não sabem pegar livro. Como estão no mexer, eles pegam o livro. Né? E antigamente a gente brigava. Tinha uns conflitos, né? Brigava na rua, resolvia na rua. Não podia falar com o pai, porque senão o pai não deixava voltar pra rua. Então ele tinha que resolver aquilo ali. Então a gente não tem mais isso. Não, crianças não sabem nem brincar. Não. São poucas as crianças que sabem brincar. Então, assim, isso afeta. Eu estou fazendo todo um marco, né? Uma cronologia. Sim. Para a gente tentar entender alguns aspectos. Eu costumo falar assim, eu escuto muito alguns colegas falando assim, essa geração de hoje é muito mimizenta, é muito mimimi, é muito... Aí eu falo, gente, vamos entender. Eu falo assim, a pessoa, por exemplo, está falando dessa geração, mas o filho dele é dessa geração. Sim. Então, o filho dele é mimizento? Entende? Então, e aí a gente entra no campo da empatia. Sim.
que é muito importante. É o primeiro item da inteligência emocional. Porque o que acontece? Como você falou, você fez uma cronologia para falar que a gente construiu. E aí a gente está tolhendo, a gente por conta quer que o filho tenha mais tempo para a escola, diferente da gente, que a gente teve que trabalhar e estudar. Sim. E talvez a gente construiu, porque a gente era assim também. A gente soube dividir. E hoje, muitas vezes, a gente fica com muito cuidado com o nosso filho querer ter um pouquinho, e aí ele está perdendo Algumas a oportunidade coisas. de fazer também o soft dele. Porque ele tem que ir para a rua, brigar com o amigo, ficar de mal só agora e daqui a pouco tá de bem. Hoje a gente vê essa falta dessa inteligência, porque eles são muito sozinhos. E aí entra o papel social da escola, Sim. da faculdade. Só que eu vejo que, aí eu tô falando, gente, da minha geração também. Eu também sou mãe, tá? Aí eu vejo que os pais vão lá tentar resolver o problema do filho lá na faculdade, lá na escola, sabe? Impedindo que o filho Resolva por ele. resolva. Sim. Assumindo o controle da vida do filho. Que é um papel do pai construir essa inteligência, né? Sim, mas ele delega também. Porque hoje eu percebo muito assim, e é um cuidado que eu tenho, porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 de 21 e uma de 20. Então, eu ia na escola para discutir o conhecimento, o que eles estavam passando, mas nunca o comportamento dos meus filhos, porque o comportamento eu discutia na minha casa. Porque eu tinha essa preocupação de ter que eu via pais indo na escola e brigando pelo comportamento do filho, que é a responsabilidade dele. E aí ele não passa essa inteligência emocional para o filho. A segurança, o equilíbrio, Sim. que isso faz parte, gente, da inteligência emocional Sim. de pais. Sim. A gente está falando de líder, mas o pai é um líder. É um líder. É um líder, uma líder. mas eu falo assim, esse aspecto que a gente faz dentro de casa, se eu sou líder e eu faço dentro de casa, eu vou replicar os Mas meus a liderança liderados começa nos em trabalhos. casa. Exatamente. Eu tive uma lição com relação a isso muito nova. Eu fui mãe muito nova, né? E aí a gente não tem essa maturidade para lidar. E aí o meu mais velho, ele era criança, ele tinha uns 8 anos, me ligaram da escola. Olha, o amiguinho estava jogando futebol, o amiguinho deu um murro no seu filho, eu preciso que você venha aqui. Menina, eu saí do escritório com muita raiva. Aquela mãe furiosa. Cheguei lá na escola, a criança já viu. O pai estava encostado numa parede, esperando eu chegar para a reunião, e o menino veio até mim pedir desculpa. O pai não abriu a boca, ele deixou a criança Resolver. se defender, Mas ele estava lá. comunicar. Não, ele estava todo tempo apoiando o filho, mas ele não se intrometeu. Que lição linda. Não, aquilo para mim, eu tava com raiva, aquilo foi a escola. Falei, não, é assim mesmo. Porque a criança, ela estava num comportamento, o menino tinha 10 anos. Ele tem um comportamento tão adulto, tão maduro, ao mesmo tempo ele estava assim sofrendo com a situação, que ele vai levar para a vida. Sim. E ele vai ver o erro que ele fez, mas o pai estava lá apoiando, mas o pai deve ter dado uma bronca daquelas boas, mas ele aprendeu 2 vezes, né? Não era o pai lá resolver, deixar o anjinho esperando. Pede desculpa para outra mãe, e ele faz isso, o neném, cuticute, que isso não vai transformar um adulto inteligente. Você imagina o pai desse, olha que inteligente, olha o tanto que esse pai tem essa inteligência para ensinar. É um líder, super líder. E me inspirou. Sim. No entanto, que me inspirou. Aquilo mudou para mim, minha visão de educação. E como que a gente... é uma história que não precisou, né? Ela só de olhar inspirou ela. E desde então eu vejo muito essa sua atitude com seus filhos. E aí eu já tenho uma história diferente da sua. A minha filha, caçula, ela sempre teve... Ela já nasceu assim, uma opinião forte. Isso é dela desde sempre. E ela, na escola, acho que com 6 anos, sei lá, 5, 6 anos, ela na escola teve um problema com uma colega, porque a colega queria que a melhor amiga da minha filha fosse a melhor amiga dela e não era. Aí um dia a mãe foi na escola tomar satisfação. Por que a menina não era melhor? E aí a criança era uma criança muito mimada, muito chata, porque a mãe não tinha tempo, a mãe trabalhava muito e viajava, enfim. Então o momento dela com a filha
era dar e não ensinar. Né? Ela não dava, não ensinava a pessoa a ser, era o ter. A mãe foi lá tomar satisfação na escola. E foi uma confusão, porque ela ameaçou minha filha, imagina de 6 anos de idade. Eu virei um bicho. E aí, né, eu e meu marido, enfim, a gente gostava muito da escola. E essa pessoa era minha amiga também. Então, assim, eu cheguei na escola e falei, deixa eu falar uma coisa. O meu marido, como né, advogado, enfim, o certo é chamar o juizado de menores. Porque essa mãe entrou na escola e foi pra cima da minha filha. Uma criança de 6 anos. Não tem lógica, então, né? E foi uma confusão na escola. Porque ela foi por conta da filha. Porque a amiga não queria ser amiga dela. Gente. Então, nisso, assim, aí eu fiz essa lição, chamei minha filha, né? E aí foi uma confusão generalizada por conta de uma mãe que não tem essa inteligência emocional e não passa isso. Então, assim, isso tinha 6 anos de idade, minha filha tem 20. Então, hoje, assim, ela tomou asco dessa pessoa, da criança, por uma coisa que não precisava nem da mãe tomar partido. Porque é coisa de criança. Elas precisam se resolver. Sim. Elas precisam, isso faz parte do crescer. Mas a mãe colocou a emoção dela na frente. Mas isso acontece, é o que eu falei, né? Até os dias de hoje. Sim. Nós atuamos como professoras, né? E no ensino superior e a gente ainda vê isso, né? Vê pais resolvendo os problemas dos filhos em plena faculdade, em pleno nível superior, né? É impressionante. Mas o que você acha? Como que a gente pode, então, um líder ou qualquer pessoa que esteja aqui nos assistindo, pode melhorar? É claro que a gente parte do autoconhecimento, né? Esse é fundamental. Então, assim, mas como que eu posso começar a trilhar e aprimorar a minha inteligência emocional? Eu começo falando assim, peraí, não tá dando certo. Eu quero muito, chegar naquele cargo. Eu quero ter uma ascensão na carreira. Ou eu quero ter uma ascensão, não importa. Desse jeito não dá. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que começar a fazer hoje para daqui 5 anos eu colher o fruto? Então, eu vou falar porque foi o que eu fiz. Eu parei e falei assim, a partir de agora, o que eu quero? E eu escrevo. Então, eu faço isso todo ano. E vou fazendo as minhas metas, mês a mês, e as pequenas micrometas. O que eu quero? E aí, o que eu aceito? O que eu não aceito? E aquilo que eu faço, que ele está muito atrelado ao meu propósito. É exercício, sabe, Ali? Diariamente. Então, às vezes, quando eu vou deixar, menos. Sabe aquilo que você aceita, o que você não aceita, o que você gosta, o que você não gosta, para chegar naquilo? Eu falo isso comigo todo tempo. Menos. Puxa seu freio de mão. E é assim que eu faço comigo todo tempo. Outra coisa que eu fiz, atividade física. Eu sou muito, muito ansiosa. De chegar assim aos extremos de não dormir. Eu já tive muito de não dormir, de ter insônia, de não dormir por ansiedade. E aí entra naquilo que eu quero, que eu não quero, que eu gosto, que eu não gosto. Então, eu corro. É o que me puxa, sabe? Então, na corrida, é algo assim absurdo. Como que eu sou focada, eu odeio barulho, eu me programo para fazer. Aí eu fico brigando comigo o tempo inteiro, já são exercícios que eu faço. Mas sempre eu escrevo, sabe? Assim, isso eu passei a fazer em 2015, quando eu falei assim, eu preciso mudar. Não dá mais, eu quero assim. Então, para ser assim, aí eu aprendi a dizer não. Porque eu não sabia dizer. Porque eu fui educada para dizer não. Ah, você tem que ser muito querida, você tem que ser boazinha. Não estou falando que você tem que ser aquela pessoa que só fala não. Não é isso. Mas você tem que ter o equilíbrio. Então, quando eu passei a me conhecer... Que é o aceitar, né? Eu fui me gerenciando
E aí eu comecei a praticar a empatia com as pessoas também, mas muito comigo, assim, sabe? E eu brigo comigo o tempo inteiro, queridinha menos. Puxo o freio de mão, agora dá pra ir pra primeira. Aí às vezes não, não, menos, calma, volta. Então, e aí eu comecei a me aceitar, porque eu fui criada pra ser uma super Mulher Maravilha. Entendeu? Eu venho de uma família matriarca, que as mulheres tomam conta de tudo. E se deixar as mulheres patroam os homens. A minha família é assim. Então, eu tenho isso muito forte. Então, eu falei, não, calma. Alguns aspectos eu quero. É bacana. Outros não. Porque estavam fazendo... Eu estava assim, estava muito doente. Um monte de úlcera no estômago por conta disso. Ponta de dente. O que é ponta de dente? Eu quebrava tudo dormindo. Bloco de dente, de cerâmica, que o dente ficava enlouquecido por conta disso. E aí eu comecei a fazer esses exercícios. Então, eu estou falando que você me perguntou o que fazer. Então, eu estou falando o que eu faço. Né? Então, eu vivencio isso muito. E eu tenho uma filha que ela também, ela é Rosana. A única coisa que eu falo para ela é que ela não tem a inteligência emocional ainda. Mas se a mãe fala, não adianta, né? Então, eu vou consumindo isso. Mas é um exercício que eu faço sempre. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito. Mas assim, o que eu quero? Aí eu quero construir o quê? Aí eu descobri meu propósito, aí eu descobri a minha razão de viver, que é a minha missão. Eu tenho muito claro os meus valores. Então, se começa a dar choque com os meus valores, eu posso estar naquela empresa ganhando 1 milhão. Por quê? Eu aprendi a fazer isso. Antigamente eu não tinha isso. Então, se você falasse que aquilo ali era legal e eu não parava, eu não queria saber. Eu não comia, eu não dormia, estava tudo certo. E aí eu comecei a fazer isso. Eu falo que mudou tudo. Eu tirei a roupa, tomei um banho e joguei aquelas roupas velhas fora, que eram aquelas emoções antigas, e falei, agora eu quero assim. E foi muito, para mim, ajudou muito, sabe? Então hoje, quando eu falo assim, opa, peraí, você aceita aquilo? Você falou, está no seu campo de aceita? É o que você gosta? Ah, você se tornou egoísta? Não, não. Eu comecei a enxergar mais a mim. E aí eu vejo que eu fiquei mais leve. Então hoje, claro, eu estou em construção sempre. Eu ainda, algumas coisas eu não pego, eu não paro ainda, né? Quando a coisa é muito meticulosa, eu ainda não consigo pegar no ar. Mas eu já estou evoluída muito. Já sou uma outra pessoa, mas assim, é uma mudança. Então assim, hoje, por exemplo, como foi meu dia? Chega à noite e não é fácil. Porque você reconhecer seus erros, suas emoções, suas fraquezas, é péssimo. É péssimo. Imagina, é mais fácil apontar o erro dos outros que o seu. Então eu faço isso todos os dias. Assim, quando eu vou dormir, eu falo assim, como foi meu dia? Nossa, você fez aquela bobagem, você não tinha que ter feito aquilo, né? E eu me policio. E aí eu falo, o que eu posso melhorar amanhã? Então, você vai ter aquela armadilha, o que você pode evitar de cair nessa armadilha? Então, são esses exercíciozinhos que para alguém é ínfimo e para mim tem feito, assim, milagres. É interessante essa ausência do autoconhecimento, né? A Cláudia sabe bem, eu também, na minha época, né? Nem sei se existia esse nome, ansiedade. Mas era outro nome, era outro nome. Aí eu também. Insegurança, falava que a gente era insegura, né? Nossa, eu também não dormia, mas eu não admitia que era uma fraqueza. E eu falava assim pra Cláudia, dormir pra quê? Dormir é perca de tempo. Mas era uma justificativa para a minha ansiedade, que eu nem sabia o que era na época. Mas, e aí eu aproveitava o tempo para fazer outras coisas. Eu não dormia mesmo, então... Agora, eu vejo que falar de sentimentos era meio que um tabu familiar. Sim, era fraqueza. Mas até hoje. Eu não me lembro da gente sentar. Nossa mãe foi muito inteligente nessa questão, que os conselhos dela. Hoje a gente vê que ela era para ser uma psicóloga e não desenvolveu. Verdade. Mas a maioria das famílias era só vai, faz, obedeça e pronto. Não tinha questione a conversa, a comunicação. Não tinha. E é engraçado que
a nossa mãe, ela sempre fazia ela faz isso até hoje, né? Ela vai explicar algo, ela faz uma analogia. E eu uso isso muito ainda, né? A gente aprendeu muito com ela. E ela faz toda uma analogia para explicar por que aquilo é errado, por que aquilo é certo. E aí eu falo assim, a gente também tem, claro, a gente respeita todas as religiões, e a gente tem a nossa, mas existe um autor que ele foi estudar comportamento e foi estudar inteligência emocional baseado no comportamento e na inteligência de Cristo, né? Que é o Augusto Cury. E ele fez uma coleção de 5 livros, e aí eu li todas, né? Tem todos os livros que eu achei muito interessante, foi quando eu comecei a estudar comportamento também. E eu acho muito interessante o lance que ele fala da questão da sensibilidade, né? E aí ele vem estudando toda a inteligência. Razão, sensibilidade e vontade. E a vontade, que aí vem a ação, né? Então, assim, é muito interessante, porque antes que a gente fez toda, né, o ciclo, a gente não tinha esse conhecimento todo. E hoje eu vejo que nós temos uma abertura muito maior para o diálogo. E nós temos um respeito de opinião muito grande também. Então, está tudo muito propício para uma evolução futura, né? Que a gente pense nos próximos anos uma construção de pontes em que a gente consiga falar sobre tudo, né? E é claro, demora-se muito tempo para que haja uma mudança drástica e a gente consiga isso. Mas eu vejo que a gente está caminhando bem. Sim, é como vocês falaram. Nem todas as pessoas têm isso em casa, né? Tem um pai e uma mãe para sentar para conversar, né? Nem todo mundo tem um amigo para ouvir. Então a gente vê hoje uma profissão que cresce muito, que é o psicólogo. Mas aí ainda tem psicólogos ainda doentes que tiveram problemas, né? Eu participo de um grupo de leitura e eles relatam casos de psicólogo quase tipo doido. Já conheceu. Porque são pessoas que também não têm essa inteligência até emocional. Porque ele recebe uma carga muito grande. Eu falava para minha psicanalista, eu saía do consultório dela e falava assim, meu Deus do céu, não sei como você aguenta. Sim, e ele também precisa desabafar. Eu já saía, eu sabia que, né, às vezes a gente tá em momentos de crise, né? Claro. O que é crise, gente? Não é que a gente sai surtada. Não, mas a gente tem tanta necessidade de colocar aquilo para fora. Sim. E às vezes a gente sabe que, por exemplo, eu vou falar com a Rosana. A Rosana vai me escutar, mas ela vai acabar me julgando. Porque ela é ser humana, ela é próxima a mim, ela me conhece, convive comigo. Imagina eu também falar com a Cláudia. Aí a Cláudia também me conhece, não, eu quero que... Uma pessoa neutra. Neutra, que não vai me julgar, vai me escutar, sem julgamento. Que é o óbvio de todo mundo. Por isso que a gente tem o papel de mentor hoje, né? O mentor ajuda. O mentor é um pouco um anjo que dá umas pequenas faladinhas, olha, faz isso. Né? E hoje a gente tem dificuldade de ter uma pessoa de confiança que a gente, mesmo na família, mesmo o irmão, mesmo, né, que por mais que vai ajudar, porque é inerente do ser humano, sim, mas que a gente tenha confiança de lavar a alma. Porque tem muitas pessoas fala assim, nossa, se eu vou falar dos meus sentimentos para outra, ela é fraca, imagina uma pessoa fraca. Ou outras pessoas que não entendem essa sensibilidade e vai fazer o quê? Vai sair falando. Isso ainda acontece. Então tem muitas pessoas que elas não falam com medo do que vai ser julgada e que a outra vai levar essa fraqueza, essa bolsa para outras pessoas. E a gente está em Setembro Amarelo, né? E falando em tudo isso, a gente está ainda no Setembro Amarelo. E isso ressalta muito mais a importância. A gente está na sala amarela. Não, amarela aqui isso é a carteira. A gente está na sala amarela do Clã Cowork, no Setembro Amarelo, falando da importância da gente gerenciar as nossas emoções. E para gerenciar, eu tenho que reconhecer, me autoconhecer, reconhecer qual é o sentimento que a gente está sentindo naquele momento. Conseguir falar, é importante isso, a nossa rede de apoio. Inclusive, né, Rosana, você é uma das nossas convidadas especiais, porque este mês, no dia 20 de setembro,
a gente vai ter o Clã Network. O café com as O mulheres! café. E esse mês será um encontro de network. Business Woman! E vai ser uma edição exclusiva para mulheres empreendedoras. Então estão aí, se você é casado com uma empreendedora, se você tem uma irmã, um parente, uma amiga, enfim, se você conhece uma mulher que ela busca inovação, que ela busca um network forte para fazer uma troca, que é necessário, que a gente está falando de inteligência, uma rede de apoio. A gente precisa dessa rede de apoio, a gente precisa estabelecer conexões fortes. Então, venha participar do Clã Network, dia 20 de setembro, às 19h30, no Clã, que a gente vai deixar informações depois. A gente vai ter uma taxa, uma taxa simbólica do coffee. Claro. E um frisante. Tão mulher. Frisante com um moranguinho dentro. Vai ser. Então, assim, a gente está muito ansiosa por esse dia aí, fazer esse network forte e estabelecer essa rede, esse network, essa rede de apoio, né? Que a gente possa ter mais rede de apoio, que a gente possa falar. A gente vê aí muitos empresários que não encontra, não tem rede de apoio, não fala com ninguém, não gerencia as emoções e acabam cometendo, né? E é bacana fazer um benchmark, um falando do problema do outro, o que pode, de repente, não é aquela dor dela, outra pessoa, mas não pode ajudar o outro. Tem mulheres que são mães, tem outras que não estavam sendo mães, mas isso quer dizer que ela não tenha problema, ela tem problema tem com como grande tem. qual. Então, e até mesmo superar, né? Eu costumo, assim, eu já passei por algumas coisas. É claro que a minha experiência não vai ser igual à questão da empatia, é diferente. Mas olha, dá um norte, ao menos para abrir a mente daquela pessoa, para ela pensar. E é claro que hoje a gente vê muitos grupos de network aí, né? Que estão se conectando, porque já enxergou a importância dessa conexão. E aqui no Clã, ele é o ambiente próprio para a conexão. Né? O cowork, ele foi feito para isso, foi feito para sair daqui inovação, para sair daqui network, para sair daqui conexões. E é bem inspirador esse espaço, já é inspirador, mas de um novo. Já vai ter uma bagagem de experiência, né? Então vai ser bem propício, né? Vai estar mais aconchegante, com um café incrível. A gente está montando um cantinho do café especial, porque você sabe, né? A gente é café. A gente gosta de café. Sem açúcar, com pó forte, gostoso. Encorpado. Como a gente. Então vai ser algo muito, muito legal. Então a gente espera todo mundo aí dia 20, as mulheres, né, serão bem recebidas. Convide a isso. Com certeza. Não, então, até lendo esses dias falando, né, o quanto que é importante as pessoas fazerem negócio com as pessoas que conhecem. Sim. Né? Falando assim, é uma rede. Aí falando assim, por que eu vou ajudar uma outra pessoa que nem me conhece? Né? Que nem faz questão de mim. Você tem uma pessoa que tem uma super competência, que é da minha rede de contato. Por que não? Fazer uma troca com o outro, né? Aí eu tenho uma competência naquilo e a pessoa tem uma competência naquilo. Vamos ajudar. Que é isso que as pessoas me entendem, né? Aí eu prefiro porque tem isso também, a falta de inteligência emocional, né? Pra que eu vou ajudar a Cláudia e a Lê? Imagina, eu vi que isso igual, não, eu vou vizinho. Pra que dar dinheiro pra elas? Ainda tem isso. As pessoas sem a inteligência emocional, elas pensam muito isso, né? Em vez de falar assim, não, poxa, eu vou evoluir, assim, porque elas fortalecendo, elas assim, não vão demorar o meu trabalho. Mas é o que a gente sentiu aqui, sabia? Muita gente vem aqui e aí vê o espaço compartilhado. Poxa, eu vou sentar no mesmo lugar que meu concorrente? Olha a ideia. É a falta, é a insegurança, né? Sim, e aproveitar que é o momento de eu entender o meu concorrente. O que o meu concorrente está fazendo que eu posso fazer melhor? O concorrente está aqui do meu lado. É uma oportunidade. As pessoas pagando uma fortuna para fazer uma análise do ambiente externo, fazer análise do concorrente, seguramente está aqui, gente. Né? Trocar informação. E aí, e fora isso, por exemplo, né? A gente tem coworks que eles são de um segmento e eles mesmo indicam o cliente para o outro que está aqui. Ou seja, o compartilhamento, né, dessa base de dados deles
de uma forma em que não está compartilhando dados, mas está compartilhando informações. Tipo, cara, olha, eu tenho um cliente que precisa disso que você está oferecendo. Posso entrar em contato com ele, falar de você? Pode, tal, e aí ter essa troca, essa relação. E hoje as empresas, elas estão inteligentes. As empresas hoje, elas não têm mais parede. Por quê? É para ter essa interação entre as equipes. A equipe de planejamento está do lado da equipe de vendas, está lá. E você está num espaço propício, que é aqui, né? Estamos sentados nós três. Estou fazendo uma coisa, estou fazendo outra. E às vezes eu tenho dificuldade. E uma ideia sua é aquilo que eu precisava. Não, mas eu tenho que trabalhar no ambiente fechado, sou eu. E a gente sabe que sozinho a gente nunca chega. A gente chega até. Mas demora muito, né? Mas se a gente está mesmo com coisas diferentes, negócios diferentes, pensamentos diferentes, objetivos diferentes, mas você e eu, a gente troca, né? Mas tem uma última pergunta aqui que eu quero provocar. Hoje eu tô querendo provocar. Hoje é segunda. Eu percebo, né, tenho acompanhado alguns casos aí em relação dos líderes acharem, né, que não é dever, né, o que é dever do líder, o que não é dever do líder. Relacionado, aí a minha pergunta, à inteligência emocional mesmo. Então, é como se ele não tivesse que lidar ou resolver problemas, ou até mesmo saber e acompanhar, né, ter um apoio dos seus liderados quando eles estão com problemas, quando eles não conseguem gerir, resolver conflitos. Eles acham que, olha, eu tenho os benefícios do líder, mas não sei se isso aí é eu que faço ou não. Estou acima de tudo. E aí, né? Qual é o nível e o que esse líder ele precisa saber que é dever dele enquanto a questão da inteligência emocional para ele lidar com seus liderados? Então, aí volta tudo aquilo que a gente está falando. O líder inteligente, o líder que tem uma inteligência emocional, que tem a alma na mão. Claro que ele sabe que ele não vai resolver o problema. Mas assim, antigamente, eu vinha para cá, os meus problemas, eu vinha para o meu trabalho. Eu tinha que largar lá os meus problemas lá na porta e pronto. Eu era 22 anos. Hoje, já sabe que não. Eu não tenho como desassociar. Eu tenho um problema na minha casa, eu não tenho como vir para o meu trabalho, meu ambiente de trabalho, e falar que tá tudo bem. Não tem como. Então, o líder vai resolver o problema? Não. Mas ele vai junto, que aí entra o líder coach. Junto, ele vai fazer com que a pessoa resolva, porque a pessoa ache um problema, ache a solução para o problema dele, mas ele vai dar o melhor também para o ambiente de trabalho. Eu estava lendo hoje o dono todo poderoso da Amazon. O que ele está fazendo pensando nisso? Porque as empresas estão perdendo muito com as pessoas trabalhando em co-work. Ele está acabando o co-work, o home office, na Amazon. As pessoas agora são obrigadas a trabalhar num ambiente físico, porque as pessoas estavam muito alheias. Eu fazia o meu trabalho, o líder olhava e estava tudo certo, mas eu não estava nem aí para a pessoa, se a pessoa estava sentindo as dores enquanto pessoa, aquelas dores da alma, se distanciou. Então, o que ele percebeu? Não é só ganho de faturamento. Tá? O faturamento é condição, é o resultado das pessoas estarem bem com ela. E ela só vai para o melhor dela quando ela estiver bem, em paz, com a vida pessoal, profissional. E aí entra aquilo que a gente começou a falar, do hard soft skill, que não adianta ter só técnica. Sabendo que as pessoas entram numa empresa, elas são contratadas pela técnica. E as pessoas saem, elas são demitidas pelo comportamental. Então, as empresas hoje elas percebem o grande desafio da área de gestão de pessoas é transformar essas pessoas em capital intelectual. E como se transforma em capital intelectual? Desconsiderando a vida pessoal dela. Ela tem um problema, às vezes ela está com... Né, foi muito forte no período da pandemia, que muitas pessoas no ambiente de trabalho faleceram. A pessoa saiu e não voltou. Morreu no meio do caminho. Ou um chefe, ou um pai, ou enfim. E agora, como fazer isso com uma pessoa? Eu lembro na pandemia, eu atendia um jovem
que ele estava trabalhando nessa parte de inteligência emocional e ele tinha um objetivo absurdo profissional e ele era muito novo. E aí ele me ligou e falou assim, em plena pandemia, falou, Rosana, morreu meu colega de trabalho, morreu a esposa do meu outro líder lá no Sul das Pontas, e o que a gente faz? Ninguém consegue. Eu perdi meu avô, a minha inspiração. O que eu tenho que fazer? Eu falei, gente, você quer ser um líder mesmo com a inteligência emocional absurda? Faz um culto. Cada um com a sua religião, cada um com a sua dor. A gente compartilha, a gente chora, a gente agradece, despede. Porque imagina, a pior coisa que foi na pandemia, as pessoas não podiam ver lá dos seus. Não podia nem chegar perto, não podia nem fazer cortejo. Ainda mais, como eu falei, a nossa cultura é latina. Sim, né? Que tem isso de ficar 24 horas no velório, despedindo. Não podia estar com um parente para poder desabafar. Sim. E fazer o rito, né, de passagem. Sim. E eu falei isso para ele, falei, faça isso. Não, vamos fazer, cada um católico, sei, todo mundo, vamos chamar todo mundo. Cada um traz alguém da sua religião e vamos despedir. E vamos continuar. E ele falou que foi a melhor coisa da vida dele. Porque depois que ele fez isso, a empresa mudou o ar, a energia da empresa. Então, o líder ele precisa sim se envolver. Ele não está falando que ele tem que ser amiguinho de todo mundo. Né? Ou ele tentar resolver para o outro. Não tem como. Até porque o que vem pra gente, a gente se vê, a gente precisa resolver para aprimorar alguma coisa. Sim, e ainda tem essa coisa da cultura, né? Que a gente fala da cultura organizacional. Às vezes um líder entra, ele não percebe a cultura do ambiente e ele quer impor a dele. E aí começa a dar choque. E aí ele desvaloriza aquela pessoa que já está lá há muito tempo, que tem uma inteligência do ambiente, tem a inteligência do negócio, e ele provoca, ele desagrega. Né? Então, essa questão da cultura é importante. Eu sabia que a empresa tem a cultura dela, mas as pessoas também trazem a cultura dela também. Né? Imagina mais ou menos assim, eu quero trazer uma fotografia do meu filho, que isso para mim é importante. E aí, o líder entendendo e fala assim, nossa, tem um valor importante. Então, a família. Isso, se o líder sabe isso, ele vai utilizar isso. Ou até mesmo, o cara tem o valor da família, aí ele vai lá, o líder vai lá e designa aquele cara para ele ficar só atendendo o interior. Sim. Esse cara vai desmotivar. Vai e não vai, que aí entra a automotivação da inteligência emocional. Se a gente está falando de automotivação, poxa, se a pessoa tem uma foto aqui, para ele é importantíssimo estar nos finais de semana, estar um tempo com a família. E aí eu quero prejudicar essa pessoa e vamos, poxa, que líder, né? Líder sem visão. E deu o nosso horário aqui, olha só. Ai, passa muito rápido. Você viu? Quando a gente se dá conta, é bom que o papo tá bom, né? Isso é fantástico, fantástico. E quantas coisas a gente vai aprendendo, né, Cláudia? Muito, a gente aprende. E mãe, assim, eu acho que fala que a gente está eternamente em construção. Sim. Né? Porque a gente também aprende ensinando a criança a lidar com as suas emoções, a gente acaba se tocando, opa, eu preciso mudar isso em mim também. Cada filha não adianta, eu tenho gêmeos. Por isso que eu só tive uma. Eu tenho gêmeos, uma menina e um menino, cada um é um. E a caçula desconfigurou tudo. Então, cada um, aí entra a inteligência emocional. De saber, também. Esse aqui é de um jeito, esse é de outro e esse é de outro. Eu não posso tratar tudo no mesmo pacote. E numa empresa também são diferentes. Né? Por isso o líder, ele tem esse papel, já que a gente está falando do líder, a importância do líder. Então, o líder, que ele quer evoluir na carreira, ele quer fazer com que a empresa bata as metas, ele tem que fazer o rapport com o seu, ele tem que empatizar com o seu colaborador, claro. Se aquele colaborador também não quer dar o que tem que dar, meu filho, tchau. Beijos. A gente não ensina. Sim. A técnica a gente ensina. Sim. O comportamento a gente administra. Sim. Sim. Muito bem. Minha querida. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi ótimo tê-la aqui. Esse espaço é lindo. Que, por favor, venha para esse espaço. Ele é agradabilíssimo.
A Ali falava. Depois que eu conheci, tô assim, já quero passar a tarde aqui, de verdade, estudar, porque em casa eu não consigo estudar. Aquele ambiente de casa, você quer ficar deitado, você quer... Né? E essa sala aqui é sala de atendimento, né? A gente está usando aqui para o nosso podcast, mas é uma das salas de atendimento também que a gente tem. Então, se você, né, é profissional liberal, tal, quer atender seu cliente numa sala privativa... E é privativa mesmo, você tem que apertar um botãozinho para entrar e um botãozinho para sair. Então, aqui é tudo muito personalizado. Graças a Deus. Lindo espaço. E muito obrigada por compartilhar um pouco aí. Eu sou sua fã. Eu sou fã da Ali. A Ali tem uma inteligência absurda. Não é à toa que ela é administradora também, né? Então, ela é bem esperta. Ela uniu a TI, que é a razão, com a administração, que é a inteligência, a gestão. E mais o coach. E mais o coach, coach. Como faz piadinha com coach? Mas eu quero morrer. Porque tem que fazer piadinha com os... Claro, todos os lugares tem os bons, tem os ruins. Mas o estudar do coach, ele ensina muito, né? Principalmente para a gente ensinar, a gente tem que vivenciar, né? Primeiro o auto-coaching, depois... Sim, o tempo inteiro. A gente potencializar. O coaching nada mais é do que você potencializar o plano de ação que o outro tem. Assim como é um treinador, né, de corrida e tudo mais. A gente faz a potencialização da performance. Coach é isso, potencializar a performance do outro. Mas é claro, tendo cuidado da inteligência emocional. E a gente sempre fala muito isso, né? Coach não é psicólogo, gente, pelo amor de Deus. Nem consultor, nem mentor, nada. Coach é coach, né? A gente mentor é mentor, postura. Cada um na sua casinha. Sim. Psicólogo. Exato. E muitas vezes nós, coach, chega um momento em que não faz parte do plano de ação, a gente identifica que precisa de um cuidado de um psicólogo e a gente vai indicar para que vá para poder melhorar a performance, ou seja, a gente está ali para isso. E quero agradecer a todos que acompanharam aí ao vivo a gente, muito obrigada pelo carinho, esperamos vocês na próxima segunda-feira com a Edilene para falar sobre gestão do tempo. Uau! A tríade do tempo. Exato. E ela vai trazer esse assunto maravilhoso que muita gente aí, eu preciso sempre rever. Todos nós precisamos. Né? Todos nós precisamos desses gatilhos aí para poder melhorar. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Obrigada. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. Ótima tarde. Beijo. Beijo, tchau.